Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pré-jogo de América Mineiro e Sport, jogo válido pela 34ª rodada da Série B, um jogo que, na minha opinião, é muito difícil do ponto de vista do Sport. O Sport vai até Minas Gerais, lá o mando de campo do Coelho é sempre muito forte contra o Sport. O Sport que basicamente está com seu acesso à Série A de 2025 assegurado. O América tem um bom time, é treinado por Lisca. Lisca é um cara que eu acho que ele tem um pouco de mágoa do Sport por tudo aquilo que aconteceu na sua passagem, mas na minha visão, sem motivo algum, que quem vacilou naquela oportunidade foi ele e não o Sport. Então temos esses temperos aí nesse grande jogo da Série B, né? América e Sport são duas equipes que, quando estão na Série B, nesses anos recentes, são duas equipes candidatas a acesso, candidatas até a título também. Então é um grande jogo, espero que o Sport possa jogar bem. A gente vai falar aqui sobre alguns retornos importantes que o Sport vai ter nessa partida contra o América Mineiro, e aí é torcer para o Sport fazer esses 62 pontos e praticamente sacramentar matematicamente esse acesso à Série A de 2025. E aí, para dar contexto das campanhas das duas equipes, eu tenho aqui a classificação. Nesse momento, o Sport é o segundo colocado, né? Com 59 pontos, tem a mesma pontuação do líder Santos. Então, nesse momento, as duas equipes estão empatadas aí pela liderança. A campanha do Sport até o momento, 17 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Fez 48 gols e sofreu 31 gols. Então, temos aí um saldo de 17 gols para o Sport. O América Mineiro está um pouco mais afastado do G4, deu alguns vacilos aí nas últimas rodadas. O América Mineiro está na 8ª colocação, com 49 pontos, então percebam aí que a situação do América é muito difícil em relação ao acesso. Na minha visão, teria que ganhar todos os jogos praticamente e ainda torcer para uma combinação de resultados. A vida do Coelho não está sendo fácil nessa Série B, tudo indica que provavelmente na próxima temporada o América estará na Série B mais uma vez, então a campanha do América consta da seguinte forma: 33 jogos, né, como o Sport, vão jogar pela 34ª rodada nessa noite de segunda-feira, 12 vitórias, 13 empates e 8 derrotas. O América tem um saldo de 12, fez 42 gols e sofreu 30. Então percebam aí que em relação a saldo de gols, a diferença é de 5. São equipes que, se a gente levar e forçar muito aqui a situação, são duas equipes parecidas em relação a ataque e defesa nesse campeonato. E aí vamos ao que interessa, né? Falar do jogo propriamente dito. Começando com as escalações, eu tenho aqui aberto o site do Globo Esporte e eu vou comentar em cima das previsões aí, tanto para a América e para o Sport. Começando pelo Sport, né? O GE diz aqui que o Sport deverá entrar com Kaique França, Igor Cariús, Rafael Thierry, Chico e Filipinho. Na minha visão, isso não deverá acontecer. Por quê? Porque eu acho que Dalbert foi poupado no último jogo contra o Guarani por algum motivo físico. Eu dei uma olhada na entrevista de Pepa e tive essa sensação, mas o titular da posição, e por Pepa gostar muito dele, é Dalbert. Eu acho que Dalbert dá um equilíbrio defensivo pelo lado esquerdo, muito mais do que Filipinho. Dalbert nos últimos 2-3 jogos vem tendo mais protagonismo no último terço do campo. É como se Pepa tivesse visto nossos vídeos aqui, porque eu pedia muito para que Pepa soltasse um pouco Dalbert, e isso vem acontecendo. Então, automaticamente, com o Dalbert participando da fase ofensiva no último terço e defendendo muito bem, que é uma característica que ele tem no seu próprio futebol, o Sport pelo lado esquerdo fica resolvido, não dando margem a uma possível colocação no time titular de Filipinho. Filipinho, na minha opinião, é um jogador médio, um jogador que tem muitas dificuldades defensivas, é um jogador que tem boa capacidade ofensiva, sobretudo do ponto de vista físico e técnico também, por que não? Mas Dalbert é muito mais lateral e muito mais jogador do que o próprio Filipinho. Indo para a lateral direita, né? Muitas pessoas podem se questionar sobre Di Plácido, a manutenção de Cariús pelo lado direito, só que o que me dá a impressão é que Pepa vai manter Cariús como titular da lateral direita até o final do campeonato. Ele já havia dito na última coletiva que Palácios e Di Plácido são dois jogadores que podem jogar como laterais direitos, mas Cariús nesse momento é o titular porque Di Plácido e Palácios estão vindo de contusão, né? Não estão 100%
na plenitude física. Indo para o meio campo, eu acho que vai entrar com Felipe como esse volante que vai afundar entre os zagueiros para permitir uma melhor saída de bola. E aí o GE diz aqui que Lucas Lima jogaria no meio campo, mas não é nada disso. A gente conhece o meio campo do Sport, um meio campo que vai voltar a jogar junto, né? Já que Felipe na última partida jogou sozinho basicamente, sem seus companheiros ali de titularidade como Fabrício Domingues e Titi Ortiz. Então, na minha opinião, esse meio campo vai ser restabelecido com Domingues fazendo esse papel de médio pela direita, Titi Ortiz como esse médio pela esquerda, com características diferentes, né? Enquanto o Domingues é um cara de força que vai à frente e volta, um box to box, um área a área, que inclusive faz gols. Titi Ortiz é um médio que ajuda muito na criação de jogadas, nas associações do meio campo, na alimentação para esse ataque, né? Tanto com o Barleta, ou o próprio Gustavo Coutinho, ou o Zé Roberto se começar. Então são jogadores de perfis diferentes que jogam nesse meio campo. E lá na frente, Lucas Lima pela direita, Barleta, que na minha opinião vem fazendo ótimos jogos aí recentes pelo Sport na ponta esquerda, e na frente, e eu tenho que concordar com o GE, eles cravam aqui a colocação de Coutinho no time titular. E a gente já viu que desde o momento que Coutinho fez aquele gol contra o Novo Horizontino, Pepa tem colocado ele de titular e preferido que Zé Roberto entre no segundo tempo. Então eu acho que esse deverá ser o time do Sport. Não foge muito do time titular que a gente está acostumado a assistir nos jogos e é uma decisão correta do ponto de vista de Pepa. Tá? Eu tenho algumas discordâncias aqui, mas esse time já vem sendo usado há muito tempo e não dá aqui para ficar toda hora justificando a titularidade de Coutinho, a titularidade de Chico, enfim. Todos esses jogadores já estão estabelecidos por Pepa e serão eles que vão entrar mais tarde contra o América Mineiro. Falando agora sobre o América Mineiro, o GE diz que o América deverá entrar com Elias, Matheus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas. Então é uma linha defensiva aí forte, muito bem preparada fisicamente. Nicolas é um jogador que já passou por Grêmio, inclusive, tem um poder defensivo muito bom. Lá na frente não tem tanta qualidade como o Igor Carius, por exemplo, mas esse lado esquerdo do América tende a ser mais defensivo do que o lado direito. É um miolo de zaga aqui com um jogador experiente, como Ricardo Silva, Lucão também. Indo para o meio campo, nós deveremos encontrar aí o setor mais forte do América, na minha opinião, que é com Alê como esse primeiro volante. Alê, que é um bom jogador, tá em baixa na carreira, mas é um jogador ainda muito útil, um cara que distribui bem os passes, tanto curtos como longos. É um jogador que tem bom poder de marcação, faz boas leituras defensivas, em coberturas, sobretudo. No lado direito, né, como o nosso Fabrício Domingues, tem Juninho, que é um cara líder do América Mineiro, capitão do Coelho. Tem umas características parecidas com o Domingues também, é um jogador de muita força física, que chega muito ao último terço. Pelo lado esquerdo temos Elizari, um jogador aí mais desconhecido para todo mundo que viu o América recentemente, mas é um meio campo forte, de muita marcação e que sabe jogar com a bola nos pés também. Então, na minha opinião, quem venceu o meio campo nesse jogo de hoje deverá vencer a partida. O meio-campo do Sport é um meio-campo mais técnico, o América tem um meio-campo técnico também, mas com poder de marcação, eu diria, ainda mais forte do que o do Sport. Então o jogo vai se decidir pelo corredor central. E na frente nós temos Daniel Júnior, ponta pela direita, jogador perigoso, às vezes faz gol, tem uma boa finalização, um cara que se movimenta bastante pelo lado direito. Rodriguinho, que é o grande destaque ofensivo do time do América, um jogador jovem aí, mais um desses jogadores que o América costuma revelar para o futebol. É uma base muito boa, a base do América Mineiro. E na frente o centroavante Brenner, que é um jogador mais experiente, mas eu o considero limitado. Então, se a gente for comparar os centroavantes aí, os dois times têm problema. E aí, falando sobre o que eu espero do jogo. O que eu espero é um América que use o jogo mais propositivo, que vai marcar o Sport lá em cima. O Sport precisa ter cuidado nessa saída de bola. Um ponto vulnerável que eu acho nesse jogo é Chico. Ele não pode se precipitar tanto e mandar as bolas direto para o América com aqueles lançamentos longos que ele faz. Eu acho que se for para dar um chute desse, né, uma bola longa dessa pela marcação do América, é melhor Felipe ou Rafael Thierry fazerem isso. Felipe precisa também afundar para qualificar essa saída de bola para o Sport, quando quiser usar essa saída por baixo, sustentada, que seja uma saída mais rápida, dinâmica, envolvendo jogadores que sabem o que fazer com ela, como o próprio
próprio Kaique França, o próprio Felipe, Thierry, os laterais também, mas Chico é bom evitar para usar essa ligação direta. O Sport também pode usar essa ligação direta a partir do momento que o América vá sufocar o Sport, porque aí deixa um pouco de espaço, né, na defesa do América e os jogadores de lado, sobretudo o Barleta, podem atacar esse espaço e poder entrar na área do América e criar alguma situação de gol. Então, o América vai ter que se preocupar. Tudo bem, eles têm o modelo de jogo deles que é marcar alto, mas vai precisar ter uma linha defensiva muito bem estabelecida para evitar esses ataques, essas rupturas dos jogadores do Sport, que são com Barleta, com o próprio Fabrício Domingues, com a movimentação de Gustavo Coutinho, com as chegadas de Titi Ortiz. Então vai ser um jogo muito de xadrez e muito estratégico. O América também é um time que tende a tocar a bola no meio-campo, acionar os pontas e o centroavante. O Sport tem que marcar com solidez no meio-campo. Pode ser um time que mude a estratégia de jogo. Para esse jogo tente ser um pouco mais reativo, mas eu acho que o Sport propositivo é melhor. Faz parte da identidade desse time e tudo vai passar pelo meio-campo, pelo tipo de intensidade que as marcações das duas equipes vão ser durante esse jogo e também do ponto de vista aí da saída de bola, que uma vez que o Sport consiga romper essas duas linhas do América, o Sport pode ter muito campo para avançar e com jogadores tecnicamente bons, como Titi Ortiz, Lucas Lima, Barleta, o próprio Domingues, a tendência é que o Sport machuque muito o América, mas vai ser um jogo muito difícil. O América também tem os pontos positivos dele também, tende a ser uma equipe que ataque muito com o Rodriguinho pelo lado esquerdo, então Igor Cariús tem que ter muito cuidado para não abrir tantas portas para esse jogador. O meio-campo, eu já falei, é um meio-campo que trabalha a posse de bola, que infiltra na área do adversário com o Juninho, distribui muito bem o jogo com o Alê, e o lado direito aí tende a ser um escape pela lateral direita com o Matheus Henrique. Eu acho que ele vai prender mais Nicolas no setor defensivo e liberar muito Matheus Henrique, encostando ali com o Daniel Júnior. Então o América vai usar muito os pontas, né? Tanto o Rodriguinho pela esquerda como o Daniel pela direita, o meio-campo para poder abastecer a todos esses atacantes que o América joga. O América joga num esquema tático igual do Sport, né? Um 4-3-3 com funções parecidas, mas o núcleo do jogo hoje, mas o segredo desse jogo para termos um vencedor mais tarde passará pelo meio-campo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Pelo Esporte Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.